Fala, Tudo bem, Moisés. Manfred? Joia. Como Tá está? friozinho aí na Vitória? Tá um pouquinho frio, viu? Aqui no Cordãozinho Quase também. nevando. Quase nevando. Não chega a neve, mas tá bem fresquinho aqui. Como é que tá aí em Minas, Campo Grande? A gente sabe que tem uns companheiros nossos aí, Presidente Prudente. Tá fresquinho aí também. Santa Catarina, não vou Confortável, nem perguntar, porque deve estar pior do que aqui ainda, né? verdade. Então, sejam todos bem-vindos em nome da Associação Espírita Jesus no Lar. Queremos mais uma vez agradecer a presença de todos e vamos ao nosso mais um estudo. Mais uma semana se foi, tempo passando muito rápido. Vamos então aproveitar esses momentos e fazer a nossa introspecção, vamos acalmando nossos corações, nossos pensamentos, vamos nos alegrando, porque estamos nos colocando mais uma vez na presença de nosso Mestre Jesus. Jesus, mestre querido, com grande alegria, mais uma vez, nos reunimos, nos encontramos para estudarmos o Evangelho. A passos curtos, mas sempre seguindo em frente, vamos nos enriquecendo com as palavras, com os ensinamentos. Jamais ousamos pensar que sabemos tudo e nem pouco, porque somos também aprendizes. Fazemos aqui apenas um estudo com o intuito de compartilhar conhecimento. Nos proteja, nos guie através dos nossos guardiães e pedimos bênçãos para todo o nosso dia, para toda a nossa semana e principalmente para este estudo. Que assim seja. Pois bem, hoje faremos um teste, pessoal. Depois vocês coloquem para a gente lá se está tudo ok, para ver se o som dá uma melhorada. E o nosso teste, o microfone vai ficar ligado só de quem estiver falando naquele momento. Tá? Vamos lá. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 2. Vamos ver agora o assunto, né, o título, A Realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? Então aqui é colocado para a gente, né? Mesmo considerando que Jesus não é deste mundo, mas enquanto está na terra, ele não teria a sua realeza, não teria o seu reino, é isso que está sendo colocado. O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século, influi sobre o progresso da humanidade. Então, se a gente pensar, se a gente olhar com atenção, se considerarmos esses reis que já existiram na história, até mesmo na época de Jesus, né? Pilatos, qualquer rei, né? Rei na Inglaterra, rei Ricardo, os reis da França, todos os reinados. A gente pode entender os reis também como os governantes, né? Presidentes, governadores, todas essas pessoas que ficaram em algum momento em uma posição de poder na nossa história, né? Que já aconteceu. Não estou falando do tempo presente. O que aconteceu com esses reinados? O que aconteceu com esses reis? Não estão mais aqui.
né, sumiu. Tem reinados que, se você for olhar alguma a área antiga, uma área histórica, nem preservado tem, nem ruínas existem no local. Então aquele reino passou. Qual que é o verdadeiro rei e qual que é o verdadeiro reinado? Vamos pegar o nosso exemplo único, né? A única grandeza que a gente já teve no plano aqui na Terra, o único espírito de grandeza como Jesus, ele foi o único. E olha só como é que é o reino dele até hoje. Mais de 2000 anos se passaram e ainda continuamos na qualidade de nosso mestre. Por quê? Ele sim fez a diferença. Porque o verdadeiro reino não é físico, não é esse aqui que está na terra, é dentro do coração. Esse é o verdadeiro reino. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Ou seja, aquela pessoa que se destacou, que é lembrada pelo que ela fez, pelo que ela se tornou. Né? Que compararam com exemplos de artistas e poetas, escritores, né? que realmente fizeram a sua vez. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que aquele que leva o diadema, né? Ou seja, se aquela pessoa foi cultuada a ser alguém, imposta a ser alguém de poder, praticamente some depois. Tem até isso na verdade é até história assim, mitológica. Não sei se todos conhecem a história do Aquiles. O Aquiles ele era semideus e o que ele queria conquistar, queria sempre ganhar as batalhas, porque ele não queria riqueza. Ele falava, eu não quero posses, eu não quero riquezas, eu não quero poder. O que eu quero é que meu nome seja lembrado em gerações e gerações. Essa é a verdadeira riqueza que eu pretendo. O Aquiles falava isso. E é o que, na verdade, a ideia que está sendo colocada aqui. Não é aquela imposição de que alguém tem o poder, é alguém que manda. Né? Foi o que Jesus fez. Jesus nunca impôs nada. Jesus nunca quis o poder de nada. Nunca quis riqueza alguma. Ele apenas veio para nos mostrar como chegar em uma posição que ele chegou. Ele queria simplesmente que fôssemos iguais a ele e até melhor. Ele mesmo disse isso, né? Ela é imperecível. Enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes, ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Então, olha só, né, aqui esse ela que está comparando, né, com você ser lembrado pela sua transformação em algo, sua transformação no mundo, que é o que Jesus fez conosco, né? Até hoje a gente está a passos, como eu até falei antes na prece, a passos curtos, mas estamos tentando ir para frente, né? Sem tentar. Muitas vezes a gente até fica parado, né? Estagnado ali, né? Empurra, a gente não quer sair do lugar, mas voltar não podemos. Temos que seguir em frente, temos que deixar de ser duros, ser abertos a ouvir, ser abertos a pensar mais, pensar melhor no nosso crescimento, ver que existem pessoas que estão conseguindo ir para frente, se espelhar, e vamos junto, vamos abraçar, os braços dados, e vamos fazer essa corrente ficar forte. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. Exatamente o que Jesus nos mostrou.
mesmo passando por toda a dor ali no desencarne dele, que foi um desencarne de um assassinato, né? Colocado ele na cruz para morrer, mesmo depois, né, dessa cena que com certeza foi uma coisa terrível para o corpo físico de Jesus, né? Ele já realmente é um Cristo, é uma elevação altíssima, e ele não teve interferência nenhuma na sua moral, na sua, né, espiritualidade. Mas o corpo com certeza sofreu. E essa que é a diferença. Você manter, né, o próprio Pilatos ali, que era o governante do local. O que aconteceu com ele depois? Né? Sumiu da história. Só a única razão que teve foi aquele governança. Nunca mais aconteceu nada com ele. E teve a consequência de causar o assassinato. A vida continua. Nós temos Deus nos dá o presente da reencarnação para curarmos e sanarmos os nossos erros. Né? Não sei, não sabemos, né, o que realmente aconteceu depois, mas existe essa continuação. E por que eu vou me bloquear, impedir que eu tenha uma evolução melhor do que eu ficar parado? Se eu sei hoje que existem coisas erradas que não se pode fazer, para que eu vou fazer? Essa que é uma grande importância do Espiritismo, uma grande importância, uma grande razão de ser, de estudarmos o Espiritismo. Esse conhecimento que ele traz para a gente nos possibilita de talvez continuar ficar impactado, de ficar parado, né, nessa caminhada nossa. Por exemplo, sabendo que a vida continua, que os meus atos aqui geram consequências posteriores para uma nova encarnação, ou até mesmo para eu conseguir uma nova encarnação. Um exemplo, o suicídio. O suicídio vai realmente atrapalhar de uma forma brusca a evolução da pessoa que cometeu esse ato, porque ela vai ter uma dificuldade muito maior no plano espiritual de enxergar a ajuda, muito maior de receber o auxílio, e quando isso tudo passar, quando tudo isso melhorar, e ainda vai enfrentar na próxima encarnação a consequência de ter tirado a sua própria vida, ou seja, nós temos uma eternidade para a evolução, mas mesmo tendo a eternidade, eu estico a possibilidade do crescimento. A minha vida é eterna, para sempre estarei vivo, mas o tempo que eu vou gastar de um ponto ao outro é o nosso livre-arbítrio. É a escolha que a gente tem de tomar as decisões. A gente pode optar pelo lado fácil ou o lado difícil. O lado fácil, muitas vezes, pode ser o lado errado. O lado difícil, muitas vezes, pode ser o lado certo. Porque se a gente, até comentei, se a gente reencarna, se a gente encarna para aprender, quer dizer que se está difícil para mim é porque eu estou aprendendo alguma coisa. Porque se fosse fácil, é porque eu já sei fazer. Porque um exemplo muito simples. Uma felicidade, né, a gente sabe que a felicidade real nós não conhecemos ainda. Mas sim, vamos situar aqui no planeta Terra, imaginar uma pessoa realmente assim, feliz consigo mesma, uma pessoa que ajuda os outros, que não importa com materialismo, que não importa com bens, que gosta de ajudar, que gosta de participar. São pessoas ocultas que a mídia não mostra. Se você não procurar olhar com os olhos mais abertos, você não vai enxergar essas pessoas, porque elas realmente ficam nos bastidores. Essas pessoas conseguem o quê? Conseguem se elevar muito mais rápido. Muito mais rápido. Não é? A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentatos. Foi, pois, com razão que disse Pilatos: eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, Pilatos perguntou, né, nessa ocasião aqui, Pilatos perguntou: sois reis? Né, sois rei? E ele disse: não,
se você está insistindo tanto para que eu fale se eu sou rei, se eu não sou, eu sou rei. Mas não é deste mundo. Porque o mundo real é muito mais do que isso preso aqui. Uma história que dá para explicar muito bem essa passagem aqui, vou tentar encurtar ela o máximo possível, e também ver se eu lembro de todos os detalhes, mas foi quando Pedro já estava, né, depois que Cristo já tinha sido crucificado, Pedro já tinha negado Jesus as 3 vezes, né? Porque Jesus sabia que Pedro ia passar por essa prova, né? Os romanos perguntaram para ele se ele era cristão, se ele seguia Cristo, e ele negou 3 vezes, né? Todo mundo acho que conhece essa passagem. Então, depois que tudo isso aconteceu, Pedro, né, criou a sua conduta, né? Fez a casa, não sei se o nome agora da casa, a casa do caminho, né? Ele acolhendo mesmo as pessoas, passando por algumas provações, alguns detalhezinhos, não importa agora, e de velhinho que ele foi capturado para poder ser julgado, que ele, né, os cristãos ainda eram perseguidos na época dele, ainda mesmo de velhinho. E naquele momento que Pedro foi crucificado, ele foi crucificado também, o Pedro, ele estava numa paz tão grande, ele estava numa paz tão gigantesca, que ele, no momento de ser pregado na cruz, ele estava já longe da ideia e da dor, porque ele estava tão sossegado, tão tranquilo, tão em paz, que ele ficou lembrando de Jesus, ele ficou lembrando da época que estava com Jesus, só pensamentos bons, pela vida que ele levou, que ele não sentiu a dor da crucificação. E ele foi, quando ele desencarna, ele é levado a um local, Jesus o recebe, e ele fica feliz, satisfeito que estava ali com seu amigo de novo, seu mestre novamente. E depois de algum tempo ali, umas 2 semanas mais ou menos, Jesus falou que Pedro poderia ficar nesse local, um paraíso, vamos dizer assim, o tempo que ele quisesse, mas que Jesus, né, ele precisava voltar para a Terra, porque ele não ia ficar tranquilo enquanto tivesse qualquer alma perdida, qualquer irmão perdido. E Pedro, claro, pelo já seu aprendizado, já sua conduta, não quis ficar no local que ele estava e pediu para Jesus para ir com ele. E Jesus, só um detalhe que eu esqueci que é o principal. Quando ele foi crucificado, ele ainda não tinha falecido, o corpo não tinha falecido ainda. E aí um soldado, ele, né, com uma pedra, ele atirou essa pedra no Pedro para ele morrer de vez, né? E quando nessa volta agora que Pedro volta para a terra com Jesus e vê amparando, foram amparar os cristãos que estavam sendo perseguidos, Jesus falou: Pedro, vá até aquela pessoa que ele está te chamando. Quando Pedro chegou lá, era aquele soldado que já tinha se convertido ao cristianismo, porque ele viu, ficou sabendo de coisas boas que aconteceram devido a seguir Cristo. O filho dele estava muito doente, e no túmulo de Pedro, ele rogou a ajuda de Pedro para salvar o filho. Pedro impôs as mãos, aplicou um passe no filho, e o filho curou. Então, olha só, é um outro exemplo de que o amor é a conduta, o amor é o caminho para tudo, qualquer problema, inclusive o perdão. Esse é o perdão. Não é você simplesmente desculpar uma pessoa, não, tá bom, mas nem olha para minha cara mais não. Isso não é perdão. Perdão é qualquer coisa que aconteceu com você não te afetar e você ainda ajudar a pessoa a melhorar. Isso é o perdão. Esse exemplo foi dito pelo espírito Humberto de Campos, me falhou agora o nome do livro, mas é a história real, ditada pelo espírito. Então é isso, gente. A realeza de Jesus. Ele é rei.
porque ele é um soberano que sabe cuidar do seu povo. Todos que estão protegidos pelos portões, pelas paredes de Jesus, que seria o coração de Jesus, né? Estão protegidos porque eles aprendem. Eles não estão ali simplesmente presos numa casinha pagando seus impostos. Eles estão, nós, né? Eles não, nós estamos aprendendo com Jesus. Ele está nos ensinando a ser igual a ele, dividir esse reinado, que é o quê? O amor. Para chegar até onde? Até Deus, nosso Pai. O evangelho hoje era um pouquinho mais curto, mas eu acho que deu para passar bastante a informação. Vou passar a bola para o Manfred agora. Se quiser comentar alguma coisa sobre o evangelho também, mas fica à vontade. Sem comentários hoje, tudo certo, muito bem colocado. A história, confesso que essa história eu nunca tinha ouvido. Muito bonita a história, muito, muito comovente. Você vê aonde a gente pode chegar, né, gente? É um convite a todos nós. A gente não precisa ficar admirando Pedro, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Divaldo, Chico, não precisa ficar admirando. A gente pode se tornar um deles. Quando é que a gente vai querer se tornar um deles? A pergunta é essa, como Moisés colocou. Até o período de um ponto a outro, quando é que nós vamos despertar para acelerar esse momento de nos tornarmos melhores? Bom, vamos em frente, então, com o Livro dos Espíritos. Vamos de capítulo 3 hoje. Da criação. Estamos fazendo chãozinho com esse livro. Vamos falar sobre a formação dos mundos hoje. Para quem nos acompanha, o Livro dos Espíritos agora, o senhor Allan Kardec. Isso, Herculano, gosto dele também. Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Então, o universo é o quê? Tudo. Simples, tudo. Você, eu, nós, tudo. As plantas, os minerais, os planetas que enxergamos, os que não enxergamos, as estrelas que enxergamos, as que não enxergamos, o ar que nos rodeia e que não vemos. Então, tudo faz parte do universo. 37. Questão de número 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Lembram das perguntas lá no início sobre matéria e tudo mais? Kardec já não tinha perguntado mais ou menos isso? Se a matéria existia de toda parte, de todo tempo, ou se Deus criou? Agora está perguntando o universo. O universo é o quê? A parte material. Parece que o senhor Allan Kardec está se repetindo, está insistindo na pergunta, não é? Ele está insistindo na pergunta, com certeza. Mas ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Construção do conhecimento. Reforçar as ideias, reforçar os pontos que talvez em algum momento possam estar duvidosos. Não só isso. Com todo o respeito, com toda a educação que o senhor Allan Kardec tinha, ele também testava as respostas que recebia dos espíritos. E os espíritos superiores, eles gostavam disso. Eles gostavam quando eles viam que Kardec estava se preocupando com a verdade. Ontem mesmo, num estudo, num dos grupos de estudo, que nós também fazemos parte, nós lemos 2 artigos, aliás, um ontem e um cerca de um mês atrás, que eles são retirados da Revista Espírita.
E ali fala de uma comunicação, trata de uma comunicação que aconteceu por primeira vez em Marmande, uma cidade na França, e tempos depois, não me ocorre agora o prazo, esse mesmo espírito que se comunicou, aliás, dois espíritos que se comunicaram lá em Barcelona, na Espanha, confirmando e relatando para pessoas que não se conheciam, que não faziam ideia que existiam, confirmando a mesma história, confirmando para o senhor Allan Kardec a verdade. E Allan Kardec chama isso de universalização do ensino. Ou seja, quem já viu o filme Kardec, recomendamos, assistam, está no Netflix, não sei se tem no YouTube, Moisés, não faço ideia, mas de repente vai que tem. Lá ele mostra bem isso, quando faz a sua primeira pergunta para vários médiuns, que é Deus? Cada um dos médiuns responde na sua linguagem, no seu jeito, dentro de sua mediunidade, na sua característica. Mas as respostas, tirando a forma, o fundo é exatamente o mesmo. Então, essa 37, o Kardec tem esse mesmo objetivo, levantar a certeza acerca do assunto que ele quer saber. Então, ele está perguntando se o universo sempre existiu, assim como Deus, ou se ele vem depois. Olha a resposta. É fora de dúvida que o universo não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, ou seja, do mesmo tempo de Deus, não seria obra de Deus. Então teria um outro ser que o criou. Não seria Deus, este que nós entendemos como Deus. E aí o Kardec, ele faz um comentário, uma apreciação. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então, só a simples razão, Deus é o Criador, criou tudo, então criou o universo. Então o universo não tem como ter existido ou antes de Deus, ou do mesmo tempo de Deus. Deus o criou. Deus é a inteligência suprema. A primeira pergunta número 1. Que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. Simples. 38. Como Deus criou o universo? Como é que ele fez? Se sentou, fez um barrinho, começou a moldar as coisas? Como é que ele fez? Resposta. Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que as belas palavras do Gênese, o Gênese bíblico. Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Vontade, faça-se a luz. Uf, e o universo se acendeu. 39. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Como é que se formam os mundos? Resposta. É uma daquelas perguntinhas que Kardec ousou aprofundar-se num assunto que ainda não é de nossa capacidade. Olha a resposta. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Lembra que nós comentamos há uns encontros atrás que existe uma única molécula elementar que compõe toda a matéria do universo? E aí, com suas combinações e aglutinações, aglomerações, combinações, vai juntando, vai moldando e vai formando e vai ficando cada vez maior. Isso é a condensação
ele vai endurecendo. Condensação em vários graus, ou seja, mais duro, mais mole. Nós temos matéria em diversos estados de condensação. Um osso é duro, a nossa pele ela é mais macia, a unha ela é dura, mas não é tão dura quanto o osso. O olho também é um pouco duro, mas não é tão duro quanto a unha ou quanto o osso, e assim por diante. Então, são diversos estados de condensação da matéria que existe no universo. A matéria, o elemento básico, o elemento material, o fluido cósmico universal. 40. Serão os cometas, cometa é aquela estrelinha que sai voando assim no meio do nada, como agora se pensa, ou seja, serão os cometas, como agora na época de Kardec, ou seja, 160 e tantos anos atrás. Então, eles achavam, naquela época, os pesquisadores entendiam que um cometa era um começo de condensação, ou seja, estava começando a se formar uma matéria, um mundo em via de formação. Uma formação, um planeta sendo formado. Isso é isso? Resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhe atribuem. Que influência é essa? Mau presságio. Passa um cometa, semeia a peste, semeia doença, vai ter épocas de dores, de sofrimentos e sei lá o quê. Nada disso, não existe. Não existe. O Espiritismo veio para derrubar esses mitos. Não existe isso. Passou cometa, ótimo. É uma criação de Deus. É um mundo em formação. Está navegando pelo espaço, está absorvendo elementos. Só isso. Nada mais que isso. Porquanto todos os corpos celestes influem de alguma forma em certos fenômenos físicos. Bom, o que é o fenômeno nosso da maré alta e maré baixa, para quem conhece o mar? O que é esse fenômeno? É o fenômeno derivado da influência da Lua, da proximidade ou do afastamento do planeta, da Lua, do nosso planeta. Então, cadê? Planeta, Terra, papel higiênico, e a Lua, mouse, está rodando aqui ao redor. Só que essa volta ela não é igual. Ela é elíptica. Como é que eu vou mostrar isso aqui agora? Ela faz um desenho assim. Ela faz um desenho, não é circular que a Lua ela roda. Ela gira assim. Isso, aí, boa ideia, Moisés, é mais fácil, isso. Obrigado. Então ela faz essa volta assim, viu? É bom que tem pessoas que pensam conosco. Ó, mais fácil ainda, isso aqui seria redondo. A elipse é isso aqui, ó, desse jeito. Pronto, agora foi mais fácil. Então, a Lua faz esse movimento. Se a Terra está aqui, no momento que a Lua está aqui, ela está mais próxima da Terra. Quando está aqui, está mais longe. Quando a Lua está mais perto, o que acontece? Ela faz isso aqui, a sua influência faz isso aqui no planeta. É como se espremesse um copo d'água. Então, essa água vai fazer o quê? Ela vai subir naquele lugar. Porque a influência, ou a atmosfera, campo magnético da Lua, é como se tivesse alguém achatando, naquele momento, a Terra. E como a água ela é fluida, o que acontece? A água vai se movimentar. Eu nunca acho essa câmera, Moisés. Eu sempre estou do contrário aqui. Aqui, a influência da Lua vem aqui, empurra a água e ela sobe. Quando a Lua se afasta, a água volta para o normal. Então, o fenômeno de maré alta e maré baixa é conforme a Lua está mais próxima da Terra, a maré sobe. Quando a Lua está mais longe, a maré abaixa. Então, todos os corpos celestiais, eles influenciam de alguma forma uns sobre os outros, sim. Mas não é nada a ver com vai causar desastre, catástrofe, pandemia e sei lá o quê. Nada disso. Isso nós temos que tirar
do nosso entendimento. 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Kardec está fazendo uma comparação com o planeta, a mesma que um corpo quando morre, um corpo animal, um corpo humano. Quando morre, o que significa morrer? Significa as moléculas estão se desfazendo, se desprendendo e estão voltando para a natureza. Isso pode acontecer também com os planetas? Resposta: sim. Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Então, aquela teoria dos cientistas que adoram ver o mundo destruído, estão tentando de tudo que é jeito. Fiquem atentos que agora em agosto tem outra, tá? Não lembro agora o dia, mas em agosto tem outro fim de mundo. Já ouvi falar? Mas, enfim, eles não vão acertar ainda. Vai ter um fim esse mundo? Vai. Quando? Só Deus o sabe. Não adianta querer achar que é daqui a 4, 5 bilhões de anos, porque duvido muito que seja isso. É muito mais, muito além disso. O ser humano adora querer achar que sabe tudo, mas não sabe. Me desculpem a frustração dos cientistas aqui presentes que nos ouvem, mas essas datas só Deus sabe. Não adianta a gente querer ficar inventando moda. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Ou seja, quanto tempo levou o planeta Terra para se formar? Dizem os nossos cientistas, 4,5 bilhões de anos. É isso, Moisés? Por aí, né? Olha a resposta. Espírito respondendo, tá? Espírito superior. Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. Ainda, resposta de espírito superior, tá? E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Não vou nem continuar a resposta aqui, tá? Já foi suficiente, tá bom já, né? Então, não tem, ninguém sabe. Nós temos especulações, hipóteses. Pode ser que seja 4,5 bilhões de anos. A gente não sabe. Os próprios cientistas, eles reconhecem que usam esse tal carbono 14 para medir a data das coisas, mas tem uma linha de cientista que fala que isso não prova nada, isso nem funciona, esse negócio. Então, mera especulação. Tudo isso aqui, gente, que vimos até aqui, a maioria das respostas já vimos. Não temos condições de saber, então nem adianta perder tempo com isso. Kardec, você vê que passou rapidinho. Nós já vamos falar agora sobre a formação dos seres vivos. Isso é tudo muito rápido. Por quê? Nós ainda não temos condições de saber. Mais tarde, no livro A Gênese, quando chegarmos nela, daqui a uns tempos, daqui a alguns anos, nós vamos falar um pouco sobre isso. E tem uma teoria tão fantástica, tão linda, trazida pelo espírito Galileu, o mesmo Galileu que foi cientista. Ele escreve, até de uma forma poética, a formação do universo, das estrelas, das galáxias, dos planetas, da Lua, dos satélites em geral. Uma forma até poética, muito bonita, muito fantástica, assim, maravilhosa, no sentido de engrandecer ainda mais a sabedoria divina, de que como no macro, no micro, tudo é igual, tudo funciona obedecendo às mesmas leis. Nada foge às leis de Deus. Eis a inteligência suprema. Ele cria leis perfeitas que funcionam por si mesmas. Nós precisamos de fiscais. Quando a gente inventa uma lei, precisamos de fiscal, precisamos de polícia para ver se essa lei está sendo cumprida, se ela funciona. E o tempo todo precisa reformular. As leis de Deus, não. Se você plantar uma semente de uma rosa, sempre nascerá uma rosa. E no tempo devido. E no tempo próprio para a sua semeadura. Um cachorro sempre vai reproduzir um cachorro. E vai sempre ter as mesmas atitudes. E, inclusive, dentro de uma mesma espécie, as diferentes raças, que seriam os tipos diferentes da mesma espécie,
ainda que uma mesma espécie, cada um tem uma característica. Por exemplo, o cachorro, já que falamos de cachorro. Um pincher nunca vai ter uma atitude de um Doberman. E um pastor alemão nunca vai ter a atitude de um, sei lá, um Golden. Tem as suas características próprias. Cada um dentro de si segue. Isso é o quê? Isso é a sabedoria suprema. São as leis de Deus que funcionam por si mesmas, tamanha sabedoria. Então vamos falar sobre, já que falamos de animais, vamos falar sobre a formação dos seres vivos. 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Sempre essa pergunta, né? essa dúvida, essa questão, porque na Bíblia situa mais ou menos o quê? Mais ou menos uns 5.000 anos atrás, por aí, né? Que situa o surgimento do Adão e Eva, por aí, os primeiros seres humanos, que é uma dúvida que já surgiu em nosso meio aqui, não é? Então, quando a Terra começou a ser povoada? O Kardec ele quer esclarecer agora esse assunto. Bom, resposta. No começo, tudo era caos. Por que o Espírito está respondendo do começo? Porque o Kardec deixou aberta a pergunta. Ele não colocou quando é que o ser humano passou a habitar a Terra. Kardec está perguntando quando a Terra passou a ser povoada pelos seres vivos, em geral. Então, no começo, tudo era caos. Lembra aquela teoria do sopão, do início do planeta? Tudo ainda mole, depois foi endurecendo, cristalizando e formando água, formando atmosfera, formando terra, formando minerais e todos esses elementos. Então, os elementos ainda estavam todos em confusão. Pouco a pouco, e isso também é descrito na Gênesis, tem no livro A Gênesis, uma teoria fantástica, pouco a pouco cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres apropriados ao estado do globo. Então, o que nos dizem os cientistas? O que nos diz a Gênese bíblica? Praticamente a mesma coisa. Qual foi o primeiro ser a povoar a Terra? Bom, se a Terra era um sopão, então, necessariamente, eram seres marinhos. Depois que formou uma crosta, que a matéria foi se endurecendo, aí os seres começaram a sair dessa água, desse banho, e começaram a povoar, a habitar também a superfície seca. E começaram a se adaptar. Existe um documentário que agora eu não vou lembrar o nome, uma pena, mas de um amigo meu lá de Prudente. Ele tem esses DVDs, eu vou entrar em contato com ele um dia e vou perguntar para ele esses DVDs, mas ali mostra os primeiros seres vivos, o primeiro animal foi uma esponja, um ser marinho. Ele é o primeiro animal que surgiu na Terra, é um ser marinho, é uma esponja. Então eles mostram, os cientistas fizeram um documentário mostrando um pouco essa coisa da evolução, é fantástico ver isso também. E correlacionando com os ensinos espíritas, isso faz todo sentido, isso mostra como realmente a ciência e a religião precisam caminhar juntos, gente. Como nós vimos, acho que no nosso terceiro encontro, é isso, Moisés? Ciência e religião, aliança, aliás, quarto encontro, que o primeiro foi Moisés, o segundo foi Cristo, o terceiro foi Espiritismo, e o quarto foi a aliança da ciência e religião, é isso. Nosso quarto encontro. Podem procurar lá nos vídeos que estão no nosso, nesse Face aí, nesse grupo, podem procurar lá os vídeos, vamos lembrar lá a aliança da ciência e religião, essa necessidade, para explicar e esclarecer cada vez mais toda essa situação da nossa vida. O que somos nós? De onde viemos? Quem somos? O que somos? E para onde vamos? Que é um pouco do evangelho de hoje. Nosso rumo é o quê? Nosso destino é encontrar Deus, nos purificarmos, pararmos de ficar admirando esses seres exponenciais, tipo Paulo, Pedro e essa turma que a gente sempre cita, e começarmos a nos moldar, seguir os passos de Jesus, imitar Jesus, para de nossa parte nós também sermos assim.
Então, tudo que Allan Kardec levanta, formação dos mundos, do universo, dos seres, tudo isso é para nos explicar quem somos nós. Qual é a nossa origem? Por que nós existimos? E por que tem a matéria? Para que existe isso? Nós vamos descobrindo isso aos poucos. Esse é o conhecimento que Allan Kardec constrói para nos deixar, para nos instruir, para nos esclarecer com relação a quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. Daqui uns tempos nós vamos entender, vamos fazer um spoiler aqui, Moisés, mais um deles, deixar assim curioso, né? Quem sabe funciona. Será que Deus cria seres à parte? O que seriam os animais? O que seriam os vegetais, do ponto de vista da criação? E o que seriam os minerais, os animais, a vegetação? E o que são os seres humanos? São seres criados à parte? Ou será que são habitações, formas de aprendizado diferente para o mesmo princípio inteligente? Pensemos nisso, vamos pensando. Vamos deixar essa pulguinha atrás da orelha, para o pessoal começar a pensar um pouco, porque o nosso objetivo, gente, é estudar. É sair daquela posição acomodada que a gente está, acomodado no sentido de já estar ali fixo o aprendizado. Isso é a posição acomodada, isso é termo de Piaget, tá bom? Se quiser discutir com o Piaget, fica à vontade, eu não tenho nada com isso, eu estou repetindo. Então, essa acomodação precisa do quê? De uma incomodação, de um negócio que tira o equilíbrio, para levar-nos a um nível superior de conhecimento. Então, vai ter esse processo, vai ficar desequilibrado até que tudo se estabiliza e aí acomodou de novo. E aí vem uma nova informação, vai desequilibrar. E aí vai subindo e vai acomodando e desacomodando e vai subindo. Os pedagogos de plantão me perdoem a explicação chula, mas no fundo é isso. Tá? Então, vamos continuar, antes que eu me enrole mais aqui. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Ou seja, Kardec agora foi meio que direto no ponto aqui. Quando que a Terra foi povoada? Então, desde o princípio, que era o caos, a Terra foi se adaptando, foi se transformando, e ali, então, naqueles momentos, os seres foram surgindo, de acordo com o estado do globo. Faltou explicar um pouco melhor isso, me perdoem. Então, surgiram os primeiros seres, e aí na Terra Seca, lembra que tinha dinossauro, e depois veio não sei que tipo de animal, e por último chegaram os mamíferos, e bem por último chegaram os seres humanos. Então, cada estágio do planeta, cada período de adaptação do planeta é caracterizado também por uma vegetação específica e por seres específicos. Isso também nós vamos ver na Gênese. É um livro fantástico. Se alguém quiser ler, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. É muito bom, uma leitura muito boa. Então, na 44, Kardec agora pergunta, tá? Em cada estágio do planeta surgem seres de acordo com aquele estágio. Mas de onde vieram esses seres, então, essas criaturas? De onde vieram? A Terra lhe continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Então, na própria massa que compõe o planeta, ali já tem as sementinhas de cada ser. Lembra aquela pergunta famosa que se faz? Quem surgiu primeiro? A galinha ou o ovo? Nenhum nem outro. É a sementinha. É a sabedoria de Deus. Por que fazer um molde ou então fazer um ovo, se é mais fácil fazer só um germenzinho e isso vai se evoluindo? Como assim? O que é uma bactéria? O que é um ser unicelular? Uma ameba, por exemplo. Acho que todos já viram um pouquinho isso na escola, nas ciências. Tem lá os seres unicelulares, que significa compostos de apenas uma célula. É um ovinho bem minúsculozinho. E, com o tempo,
eles vão se agrupando e formando seres multicelulares, até chegarem a seres mais complexos. Então, não é uma questão de surgiu do nada. É uma questão de um vai se moldando e se transformando no outro. Conforme vão agrupando novas moléculas. Lembra que nós vimos isso na sessão da matéria, da formação da matéria? O que é a matéria condensada? Como é que é isso? Que vai aglomerando, vai se agrupando, vai se tornando uma molécula mais complexa e mais complexa e mais complexa. Surge a primeira célula com a complexidade das moléculas e depois duas células se agrupam, se tornam co-irmãs. Aí acontece também aquela parasitose, é isso, Moisés? Esqueci o nome. Quando a célula se divide ao meio. Ajuda os universitários, pelo amor de Deus, esqueci o nome. Mitose, oh meu Deus do céu. Mitose, verdade. Quando começa a dividir a célula e forma duas células, e as duas começam a agir junto, do mesmo jeito. E dali a pouco elas se dividem de novo, então já são 4. Então, e vai se moldando, vai se formando e vai ficando ligada uma na outra, essas moléculas, essas células, perdão. A gente se empolga tanto que se confunde. E aí vai crescendo e vai formando seres. A espiritualidade amiga, Deus vai formando, vai moldando os seres a partir desse princípio básico. Da simplicidade surge a complexidade. Então, aguarda o quê? Um momento favorável de se desenvolver. Surgiu o primeiro ser, a primeira célula, o primeiro ser unicelular. Acontece alguma mudança climática, alguma situação que favoreça essa mitose. Já é um ser multicelular. Acontece outra situação geológica ou climática no planeta. Muda a temperatura, já divide de novo. E aí forma um ser mais complexo. Surgem lá os primeiros, sei lá, protozoários, como é que são esses nomes todos aí. Enfim, eu vou me calar com esses nomes, porque eu estou confundindo tudo aqui. Mas, como a gente sempre diz, a gente foca num estudo e a gente vai lembrando de coisas do passado para tentar ilustrar melhor essa situação toda. Mas não surge, gente, assim, puf, 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 vai aparecendo, estralando como se fosse pipoquinha do nada. Não é assim. É um surgindo do outro. E condições climáticas, condições geológicas, alguma coisa com o magnetismo da Terra, tudo isso favorece o surgimento de um novo ser. Pegando de novo um vídeo que, alguns meses atrás, você até postou esse vídeo para mim, que eu até comentei que estava recebendo esse mesmo vídeo de vários lugares ao mesmo tempo, desse médico, como é que é o nome dele? O Frutuoso, é o Frutuoso, né? Ele mostrando uma pesquisa científica de uma médica, não sei qual é a origem, qual é a nacionalidade, mas não importa, ela mostrando que a evolução humana é caracterizada pelo crânio, pela mudança do crânio, no ângulo do eixo do crânio, a base, perdão, onde o cérebro está apoiado. E agora já descobriram que essa base ela está num ângulo já diferente de novo. Só que não é uma coisa assim que apareceu um aqui, depois vai reproduzir, vai fazer outros. Não. E eles perceberam que essa evolução, essa mudança, ela está acontecendo ao mesmo tempo no mundo todo. As crianças, uma boa parte das crianças que vão nascendo agora no planeta inteiro, ao redor do globo, estão nascendo com essa mesma característica. Uma nova base no crânio para um cérebro um pouco maior, maior inteligência, significa já com mais capacidades intelectuais. Percebemos assim, então, que a evolução não é que surgiu de um e aí vai reproduzindo com os outros, não é assim. Quando alguma coisa acontece no planeta, seja magnética, como muito já se falou nesses últimos tempos, que está mudando o nosso polo magnético do planeta, que isso causou, alguns anos atrás, um pouco mais de uma década atrás, um problema sério no GPS, que tiveram que recalibrar os GPS porque os aviões não estavam mais encontrando os aeroportos para pousar, isso deu um problema.
Isso está na internet, isso dá para a gente pesquisar essas coisas, é interessante essa linha de pesquisa. Tiveram que fazer uma recalibragem do GPS porque alguma coisa aconteceu no campo magnético da Terra e tudo isso se deslocou, saiu do lugar. Então isso talvez tenha sido um start para essa mudança genética do corpo humano, mudanças climáticas que acontecem, dizem essa coisa do aquecimento global, que o ser humano é o culpado, eu duvido muito, o ser humano pode colaborar, mas muito pouquinho. O que acontece é que o mundo está passando por uma mudança, uma transformação gigantesca. Tudo o que acontece é de uma programação, gente, e de um planejamento, como nós já comentamos numa pergunta que foi feita para a gente um tempo atrás, que ficou até de ser respondida porque saiu do ar, falhou o vídeo, falhou a internet, acho que no final. É um planejamento gigantesco e muito preciso, não só na questão das reencarnações, mas na questão evolutiva do planeta também. É um planejamento minucioso e perfeito. Não existem erros nesse planejamento. Ainda que a gente ache que está tudo complexo, tudo complicado, tudo um caos, que Deus esqueceu da gente. Não esqueceu. Nunca esqueceu. Nunca deixou de ter um olhar bom e generoso por nós. Misericordioso. Nunca ele nos abandonou. E Jesus também não. Jesus sempre fala, Deus não quer a morte do pecador. Deus quer que ele se recupere. E se acontecem algumas desgraças, algumas calamidades, catástrofes, mundo afora, como aconteceu essa semana com a chuva de granizo, que derruba tanta coisa, acabam pessoas se machucando, perdas materiais, danos materiais, deslizamentos, como aconteceram no começo do ano lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, litoral de Rio de Janeiro e de São Paulo, deslizamentos que aconteceram alguns anos atrás, lá em Teresina também, lá em Teresópolis, perdão, em Rio de Janeiro, e vários lugares do mundo que acontecem esses vulcões e terremotos e tsunamis e não sei o quê. Gente, tudo está planejado, tudo está programado. E só vai sofrer aquilo quem precisa. Aliás, vamos entender se precisa. Quem escolheu passar por aquilo. São poucas as criaturas que são levadas à força a um sofrimento. Porque Deus não quer o sofrimento. Só quando a pessoa exagera demais. Mas tudo nos é dado o livre-arbítrio. Em tudo nós escolhemos a nossa dor, a nossa vida. Quando é que nós vamos escolher ser melhores? Se nós temos essa capacidade de escolha. É a pergunta que o Espiritismo nos deixa. Lembra aquele trecho? Nós vamos fazer um spoiler do Evangelho agora também. É um capítulo, não lembro qual é o número. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aquela parábola do banquete de núpcias. Quando é que nós vamos aceitar esse convite do rei? Quem é o rei? Moisés falou para a gente hoje quem que é o rei. Quem é o rei? Que nos convidou. E por que não fomos ainda? Por que não aceitamos? Por quê? O que nos prende aqui? Vamos voltar à resposta aqui dessa pergunta. Então, a terra contém os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolver. É igual um bolo, você põe no forno, ele está cru, a massa está lá esquisita. Quando o calor atinge aquela massa, a tal ponto que toda aquela massa, por igual, receba aquele calor, o que vai acontecer? Ela vai se transformar e vira aquele bolo gostoso. A massa, bom, eu gosto de massa também, sou meio suspeito, mas enfim, o bolo, ele fica diferente quando é exposto ao calor. Aqui nós somos expostos à pressão atmosférica, ao calor, ao frio, dependendo das circunstâncias. Nós aqui no sul, né, Moisés? Nós aqui, tchê, estamos com frio agora, precisando de blusa, casaco. Mas eu já agora, nessa época, o calor foi embora nessa época. Mas, Moisés, lembre-se, 0 grau ainda é neutro, tá? Então, tudo que é... Ainda que estejamos agora com 2 graus, ainda temos 2 graus de calor, tá? Então,
essas temperaturas, essas oscilações, tudo isso contribui para a transformação dos seres. Continuando, os princípios orgânicos que se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. O que mantém afastado? Excesso de calor, por exemplo. A água. O que acontece quando ela é exposta a um calor imenso? Ela evapora. O que é o vapor? É a molécula que começa a se separar. O que é a água? A molécula que esfria e se junta, e se torna líquida. Se tirar mais calor, o que acontece? Ela se gruda mais ainda e vira gelo. Então, tirou o elemento que mantinha as moléculas separadas, elas se unem naturalmente. E formaram, então, os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Uma vez os seres formados, aí sim entra a lei de reprodução. Porque aí os germes, eles vão formando aqueles corpos, e os corpos, por uma lei da natureza, uma lei perfeita, se distinguem dentro de cada espécie em machos e fêmeas. E o seu cruzamento, então, vai reproduzir novas espécies e vai perpetuar aquela espécie. Tem coisa mais fantástica que estudar espiritismo, gente, para entender a vida? Que coisa legal isso aqui, hein? E aqui, gente, eu tenho certeza que nessa simples explicação do alto dos nossos poucos conhecimentos, vejam que até faltam palavras às vezes, confundimos algumas coisas, ainda bem que tem o Moisés para socorrer, a ajuda dos universitários, mas mesmo assim, eu tenho certeza que com essa explicaçãozinha simples aqui, dá para enxergar a grandeza da sabedoria de Deus por trás disso. É lindo demais isso, gente. Não tem mais como duvidar da grandeza da sabedoria de Deus. Não tem como. Me desculpem se às vezes a gente se exalta um pouco na explicação, mas é porque a gente começa a sentir Deus dessa forma. Começamos a perceber a grandeza de Deus dessa forma. E aqui nós vamos encerrar por hoje, porque o tempo voa. Meu Deus, como esse tempo voa. E acreditem ou não, já estamos em julho, com Covid e tudo. Muito bem. Senhor Moisés, temos perguntas? Não? Não temos perguntas. Vixe. Temos vários comentários. Esse acúmulo de perguntas que as pessoas não estão fazendo, daqui a uns dias nós vamos ter que fazer uma hora antes, uma hora depois, só para responder as perguntas, que está tudo ficando acumulado. Pois é. O tempo está corrido, gente, mas a gente vai se organizar. Podem ter certeza que a gente vai se organizar. Estou vendo aqui, está com sono, Manfred? Não estou com sono, não. É uma preparação. Isso nós vamos aprender com o tempo também. O bocejo não significa necessariamente sono. Ele é... Eu vou falar difícil agora, tá bom? Me provocaram. Isso é uma aproximação espiritual. A gente percebe quando os espíritos superiores se aproximam e nos renovam os nossos fluidos e nos preparam, principalmente para um momento como esse, a gente é preparado. E isso, o bocejo é uma dessas características, um desses resultados. Às vezes lacrimejando, do nada começa a sair lágrima do olho, às vezes corre até do nariz. Então, essas coisas todas aí, isso tudo tem a ver com a preparação. Eu vou tentar me controlar um pouco melhor da última vez. Eu não sei quem que escreveu, mas eu mais ou menos posso imaginar quem que foi. Porque eu não vejo aqui os nomes, mas depois eu confiro quem que escreveu. Tenho pergunta, mas é muito complexa. Vou tentar fazer depois, tá bom?
E vamos tentar responder depois também. Com certeza. Então, se nos permitem, vamos ao nosso encerramento. Não sei se perceberam, mas estamos entrando num estágio novo dos nossos estudos, porque os nossos estudos envolvem, de alguma forma, uma parte prática também, uma parte de autoconhecimento que é muito importante para a gente. Semana passada, nós meio que tivemos um primeiro contato mais direto com nossos anjos da guarda, lembra disso? Hoje vamos continuar. Lembrando, porque nós não temos domínio sobre o que acontece através da internet. Então, pedimos que todos mantenham-se concentrados naquilo que nós falamos, tentam não se desviar, para que realmente o exercício dê efeito. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, com alegria no coração, e pedindo ao nosso anjo da guarda que possa ter a bondade de se aproximar e nos ajudar a nos acalmar, sair de novo desse estado de exaltação que a gente fica por conta dos conhecimentos adquiridos. Então vamos acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos. E vamos apenas nos concentrar agora em nossa respiração. Mestre Jesus de misericórdia, graças te damos mais uma vez, pela bênção do estudo, pela bênção do conhecimento. Mestre, cada vez que nos aproximamos de teus ensinamentos, somos forçados a reconhecer o quanto que nada sabemos, o quanto que ainda precisamos aprender. Ó Senhor, são muitos aprendizados intelectuais, com certeza. Mas já nos deixaste claro que Espiritismo deve servir, neste primeiro momento, nesta existência pelo menos, para aprendermos a amar. Para aprendermos a despertar os nossos corações para o sentimento nobre, o sentimento sublime. Despertar o sentimento da compaixão, da tolerância, da fraternidade. A compaixão que significa sentir algo pelo outro, tentar sentir as dores do outro. A tolerância significando suportar as fraquezas e as falhas de nosso irmão. E a fraternidade, aquela capacidade de acolhermos a todos em nossos corações, não importando quem seja, os amando pelo simples fato de amar. Mas não só amar aos seres humanos, mas amar aos animais, a vida que existe neste planeta, o respeito à vida. Desde uma pequena planta até mesmo um inseto, até os seres mais complexos, os seres humanos. E estes, diga-se de passagem, são os mais difíceis de se amar. Senhor Jesus, nós nos fechamos tanto em nosso egoísmo, nos fechamos tanto em nossa parede que nós construímos, que não sabemos nos aproximar de irmãos. Por isso te rogamos, ó Mestre do amor, ensina-nos
e ajuda-nos a amar. Pedimos-te, Senhor, a permissão neste momento para que se aproximem de nós os nossos anjos da guarda, que possam ter a bondade de se aproximar, nos abraçar, nos acolher os corações, transmitindo a cada um de nós o sentimento do amor, o amor sublime que nosso Jesus também sente por todos nós. Que possamos sentir esse calor, sentir esse conforto, esse aconchego, e guardar este sentimento em nossa mente, em nossos corações. Porque iremos percebê-los mais vezes ao longo dos dias. E seja uma lição a ser aprendida, é um irmão que está ansioso por nos ajudar, mas que não pode levantar um único dedo enquanto não pedirmos por essa ajuda. Porque o livre-arbítrio é uma lei que precisa ser respeitada. E os espíritos superiores jamais impõem, jamais infringem essa lei. Então, se queremos a presença, se queremos o auxílio de nossos anjos da guarda, precisamos chamá-los com humildade, com carinho, com respeito e benevolência no coração, suplicando, rogando a sua presença, o seu calor, e ele virá, ele protegerá, ele inspirará as ideias, os pensamentos que precisamos naquele momento, talvez de angústia, de preocupação. Talvez eles não nos ajudem tanto no campo material, mas com certeza nos ajudarão sempre no âmbito espiritual. Porque nós precisamos aprender a evoluir, a dedicar mais tempo para a vida imortal. Vida esta tão menosprezada por todos nós. Vida esta deixada de lado, porque acreditamos que a única vida é a vida material. E no máximo, depois dela, iremos ou para o céu, ou para o inferno. Coisa esta que não existe. Continuaremos os mesmos, com as mesmas dificuldades, as mesmas manias, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o livre-arbítrio e nos dá o tempo todo oportunidades para encontrarmos a própria felicidade. Está na hora, queridos irmãos e irmãs, de despertarmos para melhorar as nossas escolhas, de despertarmos para a necessidade de praticarmos o bem ao próximo como a nós mesmos, significando com isto que devemos ser bons para conosco também, nos respeitarmos e não exaltarmos o nosso amor próprio. Significa um amor respeitando as nossas limitações, as nossas condições, respeitando em nós o Filho de Deus que somos. E respeitando em nosso próximo, o nosso semelhante, o mesmo Filho de Deus que também são. Todos somos irmãos. Este é o princípio da felicidade a ser conquistada
Para isso precisamos de uma mudança de postura, de entendimentos, de pensamentos. E é para isto que surge o Espiritismo, para nos orientar, esclarecer, instruir e mostrar que todos somos capazes de amar. Que Jesus, em sua misericórdia, possa abençoar-nos o nosso esforço em estudar. Possa abençoar nossos familiares e também o nosso lar. Os nossos empregos e os lugares onde trabalhamos em qualquer lugar. Sê conosco agora e sempre, Jesus. Assim seja. Todo mundo bem, gente? Sim, sim. Uau. Muito bem. Lacrimejando, vejo aqui um comentário. Não precisam se preocupar, meus irmãos, minhas irmãs. Geralmente, quando isso acontece, é porque tem um irmão muito importante, muito bondoso, muito carinhoso, se aproximando. Em geral, nosso próprio anjo da guarda. Então, quando acontecer isso, pensa no anjo da guarda, abraça ele, acolhe e agradece. Agradece a Deus e a Jesus. Fiquem em paz e até semana que vem, se Deus quiser e Ele quer. Abraço. Valeu, gente. Até mais.